Natural da cidade de Franca, São Paulo, Eliseu Mota Júnior é graduado e mestre em Direito, promotor de justiça aposentado, advogado e professor universitário. Na doutrina, presidiu a Fundação Espírita Allan Kardec em Franca, São Paulo, mantenedora de um hospital psiquiátrico e do jornal A Nova Era. É articulista, escritor e orador espírita, tendo viajado pelo Brasil proferindo palestras e seminários. Como escritor, publicou os livros Pena de Morte e Crimes Hediondos à Luz do Espiritismo, Aborto à Luz do Espiritismo e Que é Deus? É com imensa alegria que recebemos pela segunda vez no Cinesp Eliseu Mota Júnior, que abordará o tema Os Mundos na Vasta Amplidão do Universo, a Eternidade cantando a Grandeza de Deus. E agora para todos nós no 14º Cinesp, Eliseu Mota Júnior. Boa tarde a todos, a todas. É muito difícil falar depois da apresentação musical fabulosa que nós tivemos antes, mas com certeza a espiritualidade maior preparou o nosso ambiente. E como um pedido que eu vou fazer para a técnica e para a felicidade de vocês, eu queria que as imagens ficassem só na tela, porque a palestra toda é ilustrada com imagens. E se sair, nós perdemos a sequência. Então vocês ficarão livres de mim e verão as imagens. O tema, o mundo na vasta amplidão do universo, a eternidade cantando a grandeza de Deus, me assombrou quando foi proposto pela produção. Mas depois refletindo, e eu trato dessa questão no meu livro, Que é Deus?, um dos que foram apresentados aí, e eu resolvi então trazer para vocês essa contribuição. E para começar, para a gente entrar no ambiente, vamos assistir um pequeno vídeo de apenas 3 minutos. Para nós, presos em nosso pequeno planeta rochoso, o universo começa na Terra. Esta é a Terra, formada de silício e oxigênio com um núcleo metálico. Sua superfície é quase toda coberta de água. É cheia de vida, gira em torno do próprio eixo a cada 24 horas e completa uma volta ao redor da estrela-Sol a cada 365 dias. Este é o Sol, composto principalmente de hidrogênio e hélio. A temperatura média de sua superfície é de 5.500 graus Celsius. Para ter energia, o Sol converte 700 milhões de toneladas de hidrogênio em 695 milhões de toneladas de hélio por segundo. O Sol faz parte de um sistema solar formado há 4,5 bilhões de anos que inclui a Terra e outros 7 planetas, de Mercúrio a Netuno. E esse sistema não é estático. Nosso sistema solar está em movimento, voando pelo espaço a 215 quilômetros por segundo, rodando em círculos como parte de um vasto conjunto de estrelas e sistemas estelares. Acredita-se que há 200 bilhões de estrelas nesse conjunto chamado Galáxia Via Láctea, e que 6 bilhões dessas estrelas tenham sistemas planetários como o nosso. Nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea em um de seus braços externos. A Via Láctea é uma das mais de 125 bilhões de galáxias que formam o universo visível. Este é o universo. Ele é extremamente grande e está crescendo. Está se expandindo. Se o universo está em expansão, isso significa que ele já foi muito menor. Se voltássemos no tempo, poderíamos vê-lo encolhendo. Se voltássemos ainda mais, o universo seria menor que uma galáxia.
Mais um pouco e seria menor que nosso sistema solar. Se voltássemos ainda mais, tudo caberia em um estádio. Uma xícara de café. Um átomo. Há 13,7 bilhões de anos, o universo era inferior à menor parte do átomo. Extremamente pequeno. Então, algo aconteceu. De repente, tudo se expandiu. Foi assim que tudo começou. O primeiro momento da existência, o que hoje chamamos de Big Bang. Então, o nosso objetivo agora é exatamente buscar o que realmente teria levado à origem do universo. Duas correntes do pensamento humano principais, sem contar a filosofia, disputam a primazia de explicar a criação do universo, a ciência e a religião. São pontos de vista antagônicos e quase irreconciliáveis. A igreja, a religião, ela costuma sustentar a tese do Fiat Lux, segundo a qual, no capítulo 1, versículos 1 a 3 do livro de Gênesis, que quer dizer exatamente a origem, consta ali que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as trevas. E então, disse Deus, faça-se a luz. E a luz se fez. Agora, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer é a seguinte: se Deus é eterno, se Ele existe desde toda a eternidade, certa vez perguntaram a Santo Agostinho, e ele diz mais ou menos isso no seu livro Confissões, um fiel pergunta a Santo Agostinho: se Deus existe desde toda a eternidade, e se Ele criou o universo em um determinado momento, o que Deus estava fazendo antes? Estava à toa? E Santo Agostinho pensou e disse: não, meu filho, Deus nunca esteve inativo. Durante todo o período da eternidade, até quando houve a criação do mundo, Ele estava fazendo o inferno, que era para mandar sujeito curioso, igual a você, que ousa tentar penetrar no impenetrável. Pelo seu lado, a ciência também não abre mão para os conceitos religiosos. Principalmente a astrofísica, que é exatamente a ciência que estuda aquela matéria que nós vimos no vídeo preambular, que deu início ao nosso trabalho. E eles também não aceitam a presença de Deus. Aliás, há um interessante episódio histórico ocorrido durante a entrega ao imperador francês Napoleão Bonaparte, do revolucionário livro Tratado de Mecânica Celeste, feita pelo próprio autor daquela obra, o astrônomo e físico francês Pierre-Simon de Laplace, na qual ele demonstra a estabilidade do sistema solar através da lei de Newton sobre a gravitação, incorporando-a no seu livro e nele inserindo a proposta hoje conhecida como a hipótese de Laplace sobre o nascimento do sistema solar. Ele também concebeu a ideia de que uma estrela poderia ter uma massa tão grande que as partículas de luz não poderiam escapar. Uma ideia similar às teorias modernas dos buracos negros. Consta que, depois de tomar conhecimento do conteúdo da obra, Napoleão perguntou para Laplace: você escreveu esse livro enorme sobre a criação do mundo, sem citar uma só vez o autor do universo, sem citar Deus? E Laplace respondeu com uma frase que se tornou célebre: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese. Porque, dizem os astrofísicos,
Aceitar a hipótese teológica, que é o apelido que eles deram para Deus, seria decretar o fim da astrofísica. Então, ciência e religião dificilmente chegarão a um acordo, embora haja tentativa, como foi feita por esse autor, Gerald Chaudhry, em que ele escreve um livro tentando conciliar o Fiat Lux da Bíblia com o Big Bang da ciência. Mas ele conseguiu desagradar aos dois lados. Vamos então tentar responder aquela pergunta do vídeo inicial. O que teria provocado aquela explosão inicial que deu origem ao universo? Vamos trabalhar com esses dois irmãos aí, astrofísicos, Igor e Grishika Bogdanov, numa preciosa entrevista que eles concederam à revista francesa Le Point, O Ponto, na qual eles comentam um livro que publicaram a partir dos estudos que fizeram em conjunto com o filósofo cristão francês Jean Guitton. Aí está o livro em francês, mas nós já temos tradução aqui no Brasil, chama-se Deus e a Ciência, na qual eles procuram demonstrar a influência da física quântica na eclosão do Big Bang, a qual foi construída, toda teoria científica ela tem bases de sustentação. O que sustenta na teoria do Big Bang são 3 fatores sérios comprovados pela observação científica. O primeiro é a idade das ciências, aliás, das estrelas e da matéria. O segundo é o movimento de fuga das galáxias. E o terceiro é a radiação cósmica de fundo. Vamos ver rapidamente cada um desses fatores. O primeiro deles é a idade das estrelas e da matéria. Analisando a evolução e a decomposição da luz das estrelas, os estudiosos afirmam que as mais velhas têm entre 12 a 15 bilhões de anos. A matéria mais envelhecida que nós conhecemos é o isótopo de Urano, que também tem essa idade de 10 a 15 bilhões de anos, o que sugere, portanto, um universo que não tem mais do que essa idade. Provavelmente 15, um pouco mais, um pouco menos, bilhões de anos. O segundo fator que determina a teoria do Big Bang é o movimento de fuga das galáxias. Até o começo do século passado, século XX, a comunidade científica estava harmônica em que o universo era estático. Mas, a partir de 1914, eles começaram a conviver com a hipótese de um universo em expansão, porque foram publicadas ou obtidas as primeiras imagens de seres celestes viajando no espaço a uma velocidade alucinante. Mas foi apenas em 1929 que o astrofísico americano Edwin Powell Hubble, que está aí à esquerda, publicou seus trabalhos demonstrando o movimento de fuga das galáxias. Ele e Milton Mason, esse senhor que aparece aí à direita, era funcionário de laboratório, com pouca instrução, mas excelente espectrografista. E os dois trabalhando juntos, usando esse telescópio que está aí ao centro, o mais potente na época, de Monte Wilson, na Califórnia, eles constataram que realmente as estrelas estão em movimento, mas não é por acaso. Quanto mais distantes da Terra, mais a velocidade que elas se encontram. E nada é por acaso, porque elas são proporcionais, o tamanho delas é proporcional à distância que elas se encontram da Terra. Eles chegaram a essa conclusão aplicando a seus estudos o efeito Doppler. O efeito Doppler tem esse nome graças a esse professor que está aí, Johann Christian Doppler, professor de matemática, que era tcheco. Em 1842, em Praga, ele publicou um trabalho onde ele demonstrou que todas as produções de energia que têm características ondulatórias, como, por exemplo, a luz e o som, quando são produzidas por uma fonte em movimento, apresentam uma aparente modificação de frequência. Frequência é a intensidade de ondas por segundo.
em relação a um receptor estacionário. É exatamente a essa aparente modificação de frequência que se deu o nome de efeito Doppler, do qual nós temos um exemplo no radar, que calcula a velocidade dos veículos nas estradas, porque ele mede a frequência das vibrações de ondas emitidas na aproximação e no afastamento dos veículos. O terceiro fator que sustenta a teoria do Big Bang, e o mais determinante deles, é a radiação cósmica do fundo. O que é isso? Calcula-se que houve essa explosão, depois nós vamos explicar mais detalhados o que foi isso, não foi propriamente uma explosão. Na verdade, esse nome Big Bang foi um nome colocado com um teor pejorativo pelos adversários da teoria. Na verdade, não foi uma explosão como nós a conhecemos, foi uma expansão que ocorreu. De qualquer forma, ela foi brutal, de modo que aquela luz que está lá no fundo, que representaria essa explosão, ela teria que ter deixado um eco. Esse eco que é chamado de radiação cósmica de fundo. Isso sempre se suspeitou, mas não se tinha prova. Até 1965, quando esses dois astrofísicos que estão aí, Robert Rees e Arnold Penzias, trabalhando por uma companhia telefônica, eles captaram um ruído diferente nos seus radares, que eles primeiro atribuíram a uma ave que poderia ter feito ali um ninho, ou que fosse um defeito dos seus aparelhos. Mas depois de consertados os aparelhos e novas observações, eles captaram essa radiação cósmica de fundo, que está a 3 graus positivos Kelvin acima do zero absoluto. O zero absoluto é a menor temperatura possível, onde nenhuma substância tem temperatura de calor. E a partir desses 3 fatores, então, relembrando, a idade das estrelas e da matéria, a radiação cósmica de fundo e o movimento de fuga das galáxias, foi montada a teoria do Big Bang. Algo que como se nós estivéssemos fora do universo, e usando um controle remoto imaginário, nós rebobinássemos o filme cósmico até o chamado tempo de Planck, 10 elevado a menos 43 segundos. Nós sabemos que toda potência que tem base 10, ela é representada pela unidade seguida de tantos zeros quanto é a potência. Então imagine um número 1 seguido de 43 zeros menos do que o segundo. É aí que é o tempo de Planck, quando tudo aconteceu. Atrás disso, eles não sabem o que aconteceu e nem se aventuram a saber o que poderia existir antes do Big Bang. Mas os números do universo ali nascente são impressionantes. A temperatura calculada é de 10 elevado a 32 graus positivos, 1 seguido de 32 graus positivos. Essa situação densa, extremamente densa, distorce a noção de tempo e espaço que nós temos hoje. Porque um acontecimento lá que teria duração hoje para nós de um flash fotográfico, lá no universo representaria bilhões de anos. Foi o que aconteceu da era inflacionária, quando o universo cresceu dessa partícula primitiva ao tamanho de uma laranja de 10 centímetros de diâmetro. É chamada era inflacionária. De 10 elevado a menos 35 a 10 elevado a menos 32 segundos. De lá para cá, o universo cresceu mais devagar. 10 elevado à potência 9, apenas alguns bilhões de tamanho. E quer dizer que, proporcionalmente, o universo cresceu mais entre a partícula primitiva e uma laranja do que da laranja até a sua extensão atual. E o que é que existe lá no berçário do universo? O que existia? Bem, as pesquisas continuaram a partir dessa radiação cósmica de fundo, usando esse satélite, Cosmic Background Explorer, o explorador da radiação cósmica de fundo. Em abril de 1992, George Smoot, que chefiava uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley, anunciou que ele e a sua equipe, analisando as fotos obtidas pelo COBE,
conseguiram chegar até o universo nascente, quando ele tinha apenas 300 mil anos de vida. Quando nós dizemos visitar o passado em física, não quer dizer que a gente vai inventar uma máquina do tempo. Trata-se de captar radiações ou vislumbrar corpos cada vez mais distantes da Terra. E o Kolbe conseguiu captar imagens quando o universo tinha apenas 300 mil anos de vida. Ele disse, usando uma metáfora, que seria mesmo que nós enxergarmos um embrião no útero da mãe quando ele tem apenas 4 células. É isso que significa o universo com 300 mil anos de vida. Mas as pesquisas continuam nos dias de hoje. Essa sonda que está aí, WMAP, ela vislumbra aquilo que eles estão chamando de céu de micro-ondas. Ela captou essas imagens e percebeu que ele tem as mesmas ondas que tem no nosso micro-ondas. E mais recentemente ainda, a sonda Planck, essa atualmente, ela captou imagens que confirmam a radiação cósmica de fundo com maior nitidez e resolução. Mas se a ciência diz que não sabe o que provocou o nascimento do universo, e a igreja diz que foi Deus através do Fiat Lux, então teria sido por acaso que esse universo galáctico pode ter sido criado? Bem, vamos investigar se o acaso teve algum papel nesse episódio. Max Planck, que está aí, ele foi o criador da física quântica, no começo do século passado. E a física quântica tem sido aplicada nos estudos, através do que eles calculam que existia naquele tempo, um campo quântico relativista ou eletrodinâmica quântica, que é o que favoreceu a criação do universo, num campo quântico primordial, onde não existia o menor resquício de matéria. O plano de fundo, onde está o universo, não tem nada a ver com o que nós conhecemos como matéria. Mas então, de onde surgiu toda essa matéria que estava confinada ali? Todas as galáxias, planetas, rios, mares, tudo isso estava represado nesse óvulo energético inicial. Bem, Stephen William Hawking, que vocês conhecem, autor do Big Bang, Os Buracos Negros, Uma Breve História do Tempo, entre outras obras, falecido ano passado, ele era portador de uma doença grave, se comunicava rusticamente com o computador. Ele propõe uma fórmula do universo. Na verdade, ele fala até uma receita de cozinha para o universo. Se nós fôssemos criar um universo, qual que seria a fórmula? Nós iríamos precisar de energia, que é abundante no universo, a matéria e espaço. Ele diz que nós podemos acusar o universo de tudo, assombroso, belo, menos de apertado. O universo é fantástico em tamanho. Então, espaço nós temos de sobra. E tínhamos também energia. Mas como transformar essa energia em matéria? Aí, ele se socorreu ao gênio de Albert Einstein. Einstein provou que energia e matéria não tem diferença nenhuma. A energia, que é E que está aí na fórmula, é igual a massa, ou matéria, multiplicada pela velocidade da luz. E dizem eles que provavelmente foi isso que aconteceu lá no início do universo. Agora, o que mais intriga a comunidade científica é que toda explosão é caótica. Se não explodir uma granada, por exemplo, vai estilhaço para todo lado. Então, se o universo é resultado de uma expansão súbita, ele deveria ser caótico. E, no entanto, ele tem uma harmonia assombrosa que realmente deixa os cientistas impressionados. Eles dizem que o universo foi tão calculado que é como se o homem esperasse o universo nascer para ele viver ali, tal como nós preparamos um quarto do bebê que ainda vai nascer. Existem na natureza, hoje,
15 constantes físicas. Essas constantes físicas mantêm o equilíbrio total do universo. Eu vou citar apenas algumas aqui. Por exemplo, o zero absoluto, que nós já falamos, é a menor temperatura possível, onde nenhuma matéria tem temperatura. A velocidade da luz, que é calculada em 300 mil quilômetros por segundo. A lei da gravitação universal, que é atribuída a Isaac Newton, cujo enunciado é: matéria atrai matéria na razão direta da massa e na razão inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa tela que está aí representa um episódio lendário, porque dizem que o Newton estava sentado debaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele e ele foi descobrir a lei da gravidade. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os biógrafos dizem que ele estava na janela, ele viu uma fruta cair, nós já observamos isso, quando ela está madura, você descola do caule e cai. E os críticos dessa ideia dizem assim: ainda bem que eles falaram que foi uma maçã. Imagina se o Newton estava sentado debaixo de um pé de jaca e cai uma jaca de 10 quilos na cabeça. Iriam destruir um cérebro fantástico e atrasar o conhecimento da lei da gravitação universal. E a outra constante física, é um número assombroso aí também, é a constante de Planck, que é a menor energia ou menor quantum de ação que existe no universo. E isso aqui estou citando apenas 4 de 15. Força de acoplagem eletromagnética. Essa força, ela permite que os átomos troquem os elétrons e possa haver combinações químicas. Eles migram de um átomo para o outro, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio formam uma molécula de água. É por causa dessa força de acoplagem eletromagnética. Se qualquer um desses algarismos que eu falei, no menor decimal possível, fosse modificado, todo o universo desabaria. Porque se acontecesse isso com a força de acoplagem, ela fosse 1/1000 de centímetro mais forte, os elétrons seriam prisioneiros dos núcleos, não haveria composição química e o universo desabaria. Então, vamos responder a pergunta desse capítulo da nossa exposição. O acaso pode ter tido participação na eclosão, na origem do universo? Pode, mas os cientistas dizem que a chance do acaso seria de 1 para 10 elevado a 200, ou seja, 1 seguido de 200 zero. Isso levou o astrofísico oriental... Bem, isso levou aquela possibilidade do acaso, o astrônomo oriental Peng Xuan a criar uma imagem belíssima por conta dele, que ele diz que a chance que o universo tem de criar o universo seria a mesma que um arqueiro, aqui de hoje, acertar um alvo com a sua seta de 1 centímetro de lado, situado a 15 bilhões de anos-luz. Então, o acaso tem muito pouca chance. Lembrando que um ano-luz corresponde a mais ou menos 9,46 trilhões de quilômetros, que é a velocidade que a luz percorre em um ano, viajando 300 mil quilômetros por segundo. Então, a chance do acaso ter sido o criador do universo, que é o chamado universo ateu, é mínima, quase inexistente. Mas, para quem quiser realmente conhecer o universo, não basta essas conquistas espaciais. Nós poderíamos criar uma imagem do universo pela imaginação. E nos socorrendo do salmista Davi, no Salmo 19, quando ele diz: cantam os céus a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quem aqui de nós realmente quiser entender o universo, numa dessas noites de céu estrelado, cintilante, faça uma viagem solitária por uma via erma, olhando a beleza das escumilhas celestes, e dirá entusiasmado: é verdade, eu vejo milhões de astros que brilham. Vai cometer o seu primeiro engano, porque a olho nu não se enxerga mais do que 5.000 estrelas. Ou melhor,
2.500, porque as outras 2.500 estarão do outro lado do planeta, onde será dia. Quem duvidar pode contar à noite. Se usar de um binóculo, poderá ver 15.000 estrelas. Se for a um observatório desses regionais, poderá ver 150.000 estrelas. Mas se for laboratório de radioastronomia, poderá ver 30 milhões de estrelas cantando as glórias de Deus. E isso apenas as que são visíveis, porque existem milhões de estrelas na nossa Via Láctea. Como dizia o astrônomo inglês Sir James Jeans, a nossa galáxia que está aí, ela pode ser comparada a um aro de roda de carruagem. De modo que se alguém saísse aqui agora do teatro, viajando num veículo na velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, levaria 25 séculos para atravessar a sua pequenina e modesta Via Láctea. Então vem a noção de distância. O Sol está a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros daqui da Terra. De modo que quando nós recebemos uma centelha de sol, de raio de sol no nosso rosto, é uma centelha do passado, porque ele saiu de lá 7 minutos e 8 segundos antes de chegar até nós. E ele olha adiante e se deslumbra com a Alfa de Hércules. A Alfa de Hércules é uma estrela tão grande que se ela fosse colocada no nosso sistema solar, no lugar do nosso Sol, ela tomaria o lugar do próprio Sol e mais ainda os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte caberiam dentro dela. Seria desse tamanho que está aí, porque ela é 80.000 vezes maior do que o Sol. E a pessoa terá que acompanhar as descobertas da ciência. No laboratório Large Hadron Collider, situado lá na Suíça, em Genebra, no CERN, foi descoberto em março de 2013, o chamado bóson de Higgs. Bóson de Higgs tem esse nome graças a Peter Higgs, astrônomo inglês, que já suspeitava da sua existência desde 1964. E agora foi comprovada a sua existência. E a comprovação dessa existência é tão importante, ele fecha tanto as equações que ele é chamado até de partícula de Deus. Daí a importância dessa descoberta. Foram também descobertos os quasares. O quasar é um dos corpos mais brilhantes e antigos do universo. Ele só pode ser observado em sua plenitude através da associação de vários radiotelescópios colocados em vários pontos do planeta de modo associado para permitir a sua visão. A sua radiação chega a ser 300 bilhões de vezes mais forte do que o Sol, mas o seu sinal é muito débil, porque a sua luz vem atravessando os espaços a 15 bilhões de anos-luz para chegar até nós. E ao determos em tal contemplação, saberemos que o Sol, o nosso astro-rei, está caminhando para o fim, como está aí nesse seu caso. Porque como nós ouvimos lá no vídeo inicial, para manter o equilíbrio gravitacional, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. Não, Plutão não, né? Plutão, ele é muito pequeno e ele foi considerado um asteroide, então ele não é mais considerado um planeta. Isso é o que diz a ciência. Mas o povo é maldoso. O povo diz que foi só um astronauta brasileiro ir lá no espaço, pronto, já assumiu um planeta do sistema. De qualquer forma, para manter o equilíbrio gravitacional, o Sol converte 700 milhões de toneladas de hidrogênio em 695 milhões de toneladas de hélio por segundo. E isso vai provocar o seu fim. E isso leva muitas moças a me procurar depois da palestra. Normalmente são solteiras, diga-se de passagem. E elas dizem, então vai se acabar? Vai, porque quando o Sol não puder nos sustentar mais, virá o desequilíbrio gravitacional. Aí elas assustadas dizem, e vai demorar isso? Bom, eles calculam que daqui a uns 10 bilhões de anos
Aí elas se aliviam. Graças a Deus, até lá, acho que eu já casei, não é possível. Bem, até agora nós falamos da ciência. Vamos falar da visão espírita dessa situação. Há cerca de 100 anos, em plena academia francesa, quando se debatia a interminável polêmica reinante desde remotas épocas entre a ciência e a religião, entre a razão e a fé, um sábio ali presente levanta-se e diz: não conheço na história da humanidade um só exemplo de alguém que tenha recebido da ciência um lenço para enxugar as lágrimas que brotam do coração. Então, em vez de fé e razão, ciência e religião, eu gostaria de propor uma ciência religiosa, uma religião científica. Também Albert Einstein, o maior gênio do século XX, teve o ensejo de asseverar que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Mal sabiam ambos que essa doutrina da fé e da razão já havia sido proposta por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. A doutrina espírita, que é simultaneamente a ciência que estuda o espírito, a filosofia que equaciona os dramas existenciais e a religião cósmica do amor universal, que ela já estava na Terra. Assevera também Allan Kardec que a ciência e a razão, a ciência e a religião não conseguem se entender porque cada uma procura encarar os fatos, os acontecimentos do seu próprio ponto de vista e cada uma não cede à outra. Mas, diz ele, se a ciência deixasse de ser materialista e aceitasse os princípios religiosos, ao mesmo tempo que a religião deixasse de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, elas poderiam caminhar juntas, prestando-se mútuo concurso. Então, a religião, já não mais contestada pela razão, encontraria poder incalculável, porque estaria de acordo com a razão, já não se podendo antepor-lhe a irresistível lógica dos fatos. Enquanto isso não acontece, é preciso entender que o Espiritismo caminha par e passo com o progresso. Porque, diz Allan Kardec, se uma nova descoberta demonstrar que o Espiritismo está errado em qualquer ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada pela ciência, o Espiritismo acatará essa verdade. Por isso, essa interminável polêmica entre o Fiat Lux e o Big Bang só vai terminar quando os cientistas entenderem as leis que regem o universo espiritual através do condão da mediunidade. Porque a mediunidade está para a pesquisa com relação à existência e o funcionamento do universo espiritual, assim como o telescópio está para os astros e o microscópio para o infinitamente pequeno. É preciso, para fechar essa equação, que essas relações entre o mundo espiritual, o universo espiritual e o universo físico sejam conhecidas pela religião e pela ciência. Porque enquanto isso não acontecer, ignorando os princípios que regem o universo universal, tanto os intérpretes religiosos da Bíblia, dogmáticos, como os cientistas materialistas, jamais conseguirão reconstituir o que realmente aconteceu na criação do universo. O Espiritismo tem entre os seus princípios básicos e fundamentais a pluralidade dos mundos habitados. Isto porque Deus, ao disseminar as criaturas pelo universo, as distribuiu por todos os planetas que estão no universo. É claro que em cada universo tem uma característica de vida de acordo com as circunstâncias que existem em cada um deles. Imaginar que apenas a Terra é o único planeta habitado no universo é dispor
de desconhecimento da sabedoria divina, que jamais obrou alguma coisa inútil. Aliás, não existe nada no planeta Terra, nem na sua constituição física, nem na sua origem, nem na sua posição, que justifique um suposto privilégio de que a Terra seria o único planeta habitado em detrimento de todo o universo e teria sido criado apenas para recriar a visão noturna dos moradores da Terra. Aliás, Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 1 a 3, ele disse com todas as letras: há muitas moradas na casa do meu Pai, e se não fosse assim, eu já vos não teria dito. É claro que quando Jesus fala da grande casa do meu Pai, ele está se referindo ao universo. O Espiritismo, tratando dos seus princípios básicos e fundamentais, ele leva à conclusão de que a origem do universo se deu pela criação de Deus através do mecanismo da própria natureza, como ele tinha por providência dos seus objetivos. E desculpe, mais uma vez, eu preciso chamar o menino aqui. E para a gente já caminhar para a nossa conclusão, nós vamos terminar com uma página escrita por Eurípides Barçanufo, em 1914. Eurípides Barçanufo nasceu e foi criado numa cidadezinha modesta, Sacramento, em Minas Gerais. Ele nasceu a 1º de maio de 1880 e faleceu com apenas 38 anos, dia 1º de novembro de 1918, porque ele estava ajudando no combate à gripe espanhola, acabou contraindo e acabou falecendo no desempenho do seu mistério. E ele escreveu essa belíssima página com a qual nós concluímos essas reflexões sobre um tema tão importante que é a origem e o destino do universo. Diz Eurípides, no poema chamado Deus: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome mil vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no esto dovate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus,
reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no sublime, no esplendor do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Obrigado pela sua atenção.